Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada para os insones. Eu sou o Júlio Black, estou de volta das férias. Enquanto isso, dona Graciele Nocelli vai curtindo as suas férias lá no Oceano Índico ou em qualquer outro local paradisíaco para onde ela foi. O senhor Wendel Guiducci, que estava acompanhando-a, está aí também meio que fugitivo por enquanto. Então, este mês, além do meu retorno, nós temos a companhia aqui de outro grande cinéfilo da redação da Tribuna de Minas, que é o nosso amigo Renan Ribeiro. Boa tarde, Renan. Eu acertei o seu nome, né? É uma literação, exatamente. Peter Parker, Renan Ribeiro está aqui comigo. Tudo bem, Renan? Tudo jóia, e você, Júlio? Beleza, tudo ótimo. Valeu aí por ter a sua companhia, provavelmente durante um mês inteiro. A gente está aqui então para falar de cinema, das estreias da semana. E aquilo, Renan, temos apenas uma estreia nessa quinta-feira, 1º de agosto de 2019, que é exatamente o primeiro derivado da franquia Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw, que é estrelada por dois personagens dessa série, que já tem 8 filmes e já faturou mais de 5 bilhões de dólares, algo até assim surpreendente se a gente lembrar de como que essa franquia começou. Então a gente está aqui para falar do filme, mas antes eu queria saber, Renan, você é fã da franquia? Já assistiu algum longa dele? Qual a sua expectativa para a história? Eu assisti os 2 primeiros filmes da franquia, antes de pedir licença para o Júlio, dar boa tarde a todos. Eu gostei dos 2 primeiros filmes, achei que essa dinâmica dos carros inseridos num primeiro plano e as personagens com tramas envolvendo essa disputa era muito interessante, e isso foi modificando com o passar da série, mas confesso que não foi pra frente, assim. Assisti os 2 primeiros, não é o tipo de filme que geralmente me pega, mas conheço muitas pessoas que são muito envolvidas e são muito apaixonadas pela franquia. Você estava falando comigo antes, o seu irmão, né, é fã da franquia, né? Um abraço aí, Ramon. É isso aí, Ramon, um abraço para você. Eu, da minha parte, eu só assisti aos 2 últimos inteiros. Eu lembro que eu já assisti alguma coisa dos outros, assim, do Operação Rio e tal. Eu não sou fã da franquia. Os 2 últimos filmes também não me ajudaram nem um pouco, porque, como eu falo, parece mais Velozes e Mentirosos a história toda, né? Principalmente o último, que tem um lance lá do submarino, que é uma coisa louca, porque é um troço muito bizarro, porque a série começou, como você estava falando, Renan, esse lance de corridas clandestinas, tinha um policial lá infiltrado, e aí de repente o negócio foi mudando, porque o terceiro filme foi muito mal, aí eles começaram, sabe-se lá como se recuperar no quarto longa, o quinto já foi um sucesso maior, e aí o negócio foi extrapolando a ponto do filme passar do $1 bilhão, e é isso, que são histórias completamente absurdas, porque é meio que uma mistura de Missão Impossível, né? Para quem assiste aos filmes do Tom Cruise, sabe o quanto que tem de mentira lá, com esse negócio, né? Uma galera que, na verdade, ficava praticando racha e que, de repente, começa a salvar o mundo, né? Sim. É um lance meio bizarro, né? E eles usam muita pirotecnia, né? São muitas explosões, muitas porradas, muitas brigas gratuitas. E aí não temos arcos narrativos muito fortes. Nem grandes atuações. Nem grandes atuações, embora o elenco seja aí preenchido por nomes muito fortes no cinema, né? É verdade, né? Só para lembrar, né? Quer dizer, tinha o Paul Walker que morreu, mas continua o Vin Diesel. Temos ainda a Michelle Rodrigues no filme. Eu não lembro se a Jordana Brewster ainda continua na franquia. Tem uma outra galera agora. O Ludacris também tá na franquia. E temos os 2 atores que estão no derivado, que também entraram no decorrer da história. Um deles é o Dwayne Johnson, que a gente também conhece como The Rock, e o Jason Statham, que é também aí um astro dos filmes de ação, de pancadaria, porradaria. Pelo que eu li por aí, eles falam que um dos motivos da gente ter esse derivado, e lembrando que vai ter um derivado também com as atrizes femininas, é uma questão de batalha de egos, que o que acontece? O The Rock é um cara muito carismático, é um cara que ocupa muito espaço também, e aí o estúdio meio que ficou pequeno para ele e para o Vin Diesel, né? Sim.
que o Vin Diesel, né, ele se considera o rei da cocada preta, o dono da história, ele já é marrento por natureza também, né? Com certeza. Então, o que acontece? O Dwayne Johnson entrou e ele tomou um espaço na franquia. Ele conseguiu atrair para si muitas atenções. E no último filme, no 8 da franquia, no 8º filme da franquia, ele disse que não queria mais participar se fosse daquela forma. Então ele está apostando também, pelo que se tem, ele está apostando também nessa franquia como uma forma de ele se sobressair na história. E é uma forma também de dar um pouco mais de luz para essas duas personagens que acabam se tornando um pouco secundárias em outras versões da série, né? Então a gente tem aí esse duelo aí e continua muito pautado na relação o policial e o ilegal, né? Isso. Continua essa dualidade assim do cara bom e do cara mal, e só que dessa vez eles estão trabalhando juntos, né, para combater um super-humano, né? Uma pessoa modificada geneticamente. É verdade, né? Até falando, quer dizer, antes de falar um pouquinho da história, isso que você falou, né, dos opostos, a gente tem muito disso no cinema, e isso é uma coisa que se popularizou principalmente a partir dos anos 80. A gente tinha aquele filme 48 Horas, que era com o Ed Murphy, e me fugiu o nome agora, se era o Robert Redford ou um outro ator, mas agora eu esqueci. Tivemos assim um clássico dos anos 80, que é Inferno Vermelho, que tinha o Arnold Schwarzenegger como um policial soviético que vai para os Estados Unidos e tem que trabalhar com um policial de Chicago, que já é mais aquela coisa assim, a gente improvisa tudo, que era o James Belushi. E tem os Bad Boys, Tango e Cash. Se a gente for pensar, tem até aquele com o Jack Chan e acho que é o Owen Wilson, né, que é o... Me fugiu o nome. Bater ou Correr também, que é esse lance assim, né? Meio que os caras que não se entendem, mas no final fica tudo certo. E na franquia do Velozes e Furiosos a gente já tinha isso desde acho que o 7º filme. Sim. Que os personagens do The Rock e do Jason Statham, eles sempre são antagonistas na história, eles não se dão bem. E só que daí eles são colocados nessa história exatamente para tentar encontrar e impedir a ameaça de um ex-agente do MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, que é interpretado por outro grande ator, que é o Idris Elba, que é um cara que desapareceu e de repente ele volta meio que como um super-homem, um super-terrorista, porque ele teve melhorias tecnológicas e genéticas, e ele quer meio que criar um vírus, alguma coisa assim, para exterminar a humanidade, e quem sobrasse é tipo assim, os seres humanos evoluídos. Ele tá junto com uma organização terrorista, e aí esses dois caras são convocados para tentar impedir essa ameaça. Eles vão ter a ajuda da personagem que é interpretada pela Vanessa Kirby, que é irmã do personagem do Jason Statham na história, e que também já é meio conhecida desses filmes de ação mentirosos, porque ela estava no mais recente Missão Impossível. E também temos a participação especial de outra grande atriz, que é a Helen Mirren, que há uns anos atrás se declarou grande fã de Velozes e Furiosos. Eu lembro que na época ela falava assim... vocês. Pois é, né? Ela falava, eu quero dirigir um carro na franquia Velozes e Furiosos. E ela foi lá e conseguiu, porque os caras não são bobos, né? Então aí qual que é a expectativa então, o Renan, a gente pensar nisso, que é um filme um pouco fora dessa coisa do Velozes e Furiosos, mesmo que tenha essa coisa da marra dos dois, mas que é mais essa questão de dois protagonistas num filme de ação. O que é que a gente pode esperar? Falas de efeito, muitas falas de efeito. Esse contraste entre o Dwayne Johnson e o Jason Statham muito evidenciado. Vai ser o tempo todo os dois falando e jogando cutuco um pro outro. E tiro, porrada e bomba, que não pode faltar na franquia. É verdade, como gostaria o pessoal lá do Choque de Cultura também, né? E a gente tem lido algumas críticas, o pessoal tá gostando, tá falando que o filme é absurdo, tem umas falas assim bem típicas, exageradas, isso, né? Como a gente já espera que seja de fato. Isso aí, a gente até anima, pensa até 2 vezes em ir ao cinema só para ver se é tão divertido, né? Acho que vale pelo entretenimento. Se não valer pelo diálogo, se não valer pela montagem, pelo roteiro, que vale pelo entretenimento então, né? Exatamente. Então aí confirmando mais uma vez, Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw,
é a única estreia da semana em Juiz de Fora, mas temos os outros filmes que continuam em cartaz. É só dar aquela conferida ou no site da Tribuna de Minas, que a programação já está lá atualizada, ou então também a edição impressa dessa quinta-feira está lá com toda a programação. É só você olhar, confirmar, se programar, ir ao cinema e se divertir. Certo, Renan? Certíssimo, Júlio. Beleza, valeu aí pela companhia. Espero que você esteja aqui na semana que vem. Semana que vem, então, estaremos de volta. Se prepara. Vida longa e próspera.